Júlio César tinha um conselheiro que nas vitórias cochichava no ouvido dele. Não se esqueça, você é só um homem. Lembre-se, um dia você vai morrer. Era para manter os pés do líder romano na tal realidade. A minha convidada tem proximidade suficiente com o presidente eleito para um papel parecido. É autora do livro 4 Décadas com Lula, o poder de andar junto. Arquiteta, fundadora do PT e da CUT, dizem que ela conhece o Lula melhor que a Janja. Será? Ela que vai dizer. Bem-vinda ao Provoca, Clara Ante. Olá, Marcelo, como vai? Esse livro, pessoal, é um livro precioso, cuidadoso e muito curioso para mim, porque ele é uma autobiografia da Clara, mas misturada com a biografia do Lula. Não dá para contar a sua história sem ele, Clara? Sem ele, sem o movimento sindical, né? Que foi onde eu o conheci, o tempo que eu passei junto e até hoje, né? Já fiz de tudo ali perto do Lula, assessora, que você quiser, assim. Não tudo. Então, Tudo são 40 anos, né? Mais de 4 mais décadas. De 4 décadas. É isso. Que você se aproxima dele, se torna a pessoa mais próxima dele, principalmente no primeiro mandato, né, que nós estamos falando, e até hoje, né? Uma pessoa que ele ouve. Por isso que você está aqui para eu te ouvir. Legal, legal. Mas uma pergunta, posso também perguntar, provocar, Mas, assim, claro, de vez em quando? mas você fica à vontade. Você falou do cara que cochichava no Júlio César. Isso. Por causa dessa foto? Olha aí, claro, é a capa do livro, né? Então, o que você está cochichando aí nessa foto? Eu não conto. Ah! Eu estava esperando você falar logo que você abriu, você perguntar. Você não perguntou, eu te provoquei. Eu pensei que você ia me contar, assim, mas temos tempo ainda. Temos. Eu já falei que na segunda edição do livro eu vou contar. Ah, vai ter o Proibidão. Proibidão. Mas nessa tem coisas incríveis. Você quer ver uma coisa? Você conheceu Luiz Inácio em 77, o entrevistando para o jornal trotskista, que o considerava um neopelego. Era isso? O nosso grupo achava isso, que ele era um neopelego. Como é que você convenceu o pessoal que Não fui eu que convenci, foram os fatos, as coisas que o Lula fez. Porque assim, quando o PT foi criado, nós passamos a participar do PT com você vai dar risada, mas é assim, primeira conceituação do PT era assim, pilar de sustentação da ditadura militar. Nossa. Era o que a gente achava do PT. Muito rapidamente mudou, olha só, para correia de transmissão da burguesia. Sim. Sabia que você ia dar risada? Não, aí começa a fazer sentido para mim até. O Lula mesmo se diz burguês ou não? Ou estou enganado? Não. Não? Não. Não. Eu já vi ele falando isso numa entrevista, talvez para agradar alguém. Acho que não. Não? Ele pode ter ironizado. Ele falou que ele nunca foi socialista, isso ele já falou. Isso é outra coisa. Não ser socialista não quer dizer que é burguês. Que é burguês. Ele é o quê, então, Lula? Ele, a última afirmação dele para perguntas desse tipo foi torneiro mecânico. Eu digo sempre, eu sou o único que não posso reclamar do meu salário de R$8.000. Porque não tem nenhum torneiro mecânico no mundo, no Brasil, ganhando R$8.000 por mês. Então, eu ainda continuo sendo o torneiro mecânico mais bem pago. Ele não é uma pessoa que sente necessidade de se definir, identificar com uma determinada linha de pensamento e de atuação. Ele tem um jeito de enxergar o mundo que aí sim marca um perfil. Um perfil que, primeiro, ele nasceu, cresceu no sofrimento. Isso marcou muito a vida dele até hoje. Sim. Né? Então, o último episódio dramático da vida dele foi a morte do netinho dele. Neto, enquanto ele estava lá na detido, prisão. Ele dizia assim, no dia que levaram ele, né? Ele falou assim, eu vou cumprir o mandado.
Entendeu o silogismo? Sim. Eu vou cumprir o mandado. Ele diz, eu vou preso, vou aceitar, sei lá, vou cumprir o mandado. Muita gente próxima dele sugeriu que ele pedisse Asilo em outro país. Em outro país. Ele não aceitou. Ele não queria nem ouvir falar nisso. Eu acho que foi um dos atos, entre muitos da história da vida dele, foi um dos atos mais acertados, talvez mais dolorosos, né? Mas porque é uma aposta. Seja como for, é uma aposta. É, imprevisível, né? Imprevisível, Mas ele, eu acredito que é um dos atos que ele fez um cálculo do futuro muito preciso. Eu fico aqui dentro porque eu vou lá fora mostrar que foi uma sacanagem me colocar aqui dentro. Sim. E conseguiu. Lula livre! Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Aguarda, guerreiro, levanta a cabeça, truda. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão lá se for. O primeiro mandato do Lula chega ali à posse, né? 20 anos atrás, que loucura, né? Você se aproxima e acaba tendo qual função nesse primeiro mandato dele? Em 2003, o Lula queria que eu ajudasse num triunvirato que ele bolou para tocar o Fome Zero, o programa Fome Zero, que seria o programa base desde o começo para acabar com a fome. É mais, muito mais do que um programa de doação de alimentos. É preciso dar peixe e ensinar a pescar ao mesmo tempo. Ensinar a pescar é dar ao povo uma educação de qualidade, é saúde digna, é salário e renda. Oded Grajew, um empresário, ajudaria a organizar os empresários para participarem desse programa. O Frei Beto ajudaria a organizar as comunidades de base, os grupos de bairro, o movimento popular, né? E eu, o movimento sindical, é o que ele pensou. Tá. Falei para ele, olha, eu acho que o que eu posso fazer no movimento sindical, outros companheiros ou companheiras podem também fazer. Agora, tem uma coisa que só eu posso fazer, que é garantir o acompanhamento das tuas decisões. Em que sentido? Acompanhar os compromissos que você assume, ver se eles estão sendo cumpridos, e acompanhar os compromissos que assumiram com você. O que acontece depois daquelas conversas todas, né? Você compara isso com o trabalho de uma continuista no cinema. No cinema, não é isso? no teatro. E você fazia... Você tinha o quê? Um caderninho? Um Excel? Uma planilha? Uma das fotos que está aí no livro, eu estou ali com palm top, né? Assim, menor do que minhas mãos. Né? Eu tenho uma E não mãozona. despertava, assim, não deixava o pessoal tão constrangido, né? Não, sabe por quê? Quer dizer, primeiro porque eu não era invasiva, mas também porque eu colaborava com eles, entendeu? Eu avisava, olha, está vencendo aquele compromisso que você assumiu com Lula, que tal você dar uma olhada se está sendo feito. Então, eu tinha uma postura colaborativa, eu, minha equipe toda. Tarefa importante, né, mulher? Eu achei que foi. E por muito tempo, né? Essa sua proximidade com o Lula despertava ciúme? Ah, não sei, pergunta para o ciumento. Quem são eles? Eu assim? não vou falar. A gente está falando assim de Dona Marisa, pessoal do PT, de quem que nós estamos falando? Não, Dona Marisa tinha ciúme de muita gente. Por quê? Porque a gente roubava o tempo do marido dela, entende? Não é uma questão pessoal, é que ela tinha que, não só no governo, desde... Eu lembro, assim, tem um fato que é imperdoado, não existe isso, imperdoado, pelo filho dele, o Sandro, que quando o Sandro nasceu, ele estava numa reunião na Bahia. Oh, meu Deus, olha aí. O Sandro ficou triste. Eu falei, Sandro, mas já passou tanto tempo agora, esquece, né? Ele não vai esquecer nunca que o pai estava numa reunião. Então, você imagina as dificuldades da Marisa de torear uma família cujo pai é maravilhoso, o mundo adora, não sei o quê, mas cadê ele? Ah, está numa reunião na Bahia, né? Então,
tem esse aspecto, digamos, que é de uma disputa inevitável, né? Você chegava a mandar ele almoçar em casa? Não, eu não. Nós fizemos... Não tinha isso, não? Vai para casa almoçar lá com a pessoa. Não é que eu falava para ele almoçar. Ele chegava todo dia na mesma hora, 9 horas, 9 um pouquinho, menos um pouquinho, ele ia pontual. E aí ele ficava por lá, como tem muita facilidade, tem restaurantes, é a coisa mais fácil do mundo, é você viciar em almoçar lá, né? E o Lula estava meio que nesse caminho de almoçar lá quase todo dia. Então, nós fizemos uma conversa ali que seria importante ele almoçar em casa. Por quê? Primeiro, porque casa é casa, né? Pode ser o palácio, pode ser o que for, mas a casa, a convivência dá uma familiar, outra tudo, onda no meio do dia. É outra coisa, Então, ele chiou, esperneou, falou, mas tem tanta coisa para fazer, que ainda vou para casa almoçar, não sei o quê. No fim, gostou. E quando foi feita a reforma na residência do Torto, que é muito mais longe do que a Alvorada, a Alvorada é pertíssimo do Planalto, né? Ele continuou com essa prática de almoçar em casa e gostou. Ele dizia que dá até tempo de fazer uma chuveiradinha. Uma cochiladinha. Uma cochilada. E o Lula tem uma coisa que é muito impressionante. Esse homem deita para uma cochilada, ele acorda outra pessoa. Ele é capaz, é bom de cama, ele dorme rápido. Bom de cama não é. Ele dorme rápido e acorda outra pessoa. Exatamente. É impressionante isso, porque é uma capacidade de se recompor. Sim. Que, imagino eu, ajuda bastante ele no ofício dele, né? Você conheceu o vice atual dele, Geraldo Alckmin, em 88. Que papel que você acha que ele pode ter agora nesse governo que se inicia? Eu acho que ele já está tendo, né? Ele está tendo um papel importante. Aliás, eu acho assim que essa dupla está tão engraçada. Você já viu? Eu não aguento. O Geraldo Alckmin, conhecido como Chuchu, anestesista, não sei mais o quê, um cara duro assim. Você já viu ele nos eventos de rua? Socialista, ele virou um socialista. Não, ele dá gritos. Ele dá gritos. De ordem. Tudo. Ele grita, ele brinca, ele sorri. O Alckmin sorri de manhã, tarde e à noite. Todo serelepe. Está todo serelepe. O que você está achando desse novo estilo dele? Não é um estilo, né? É uma oportunidade que ele não tinha tido antes. Que ele nunca tinha tido, porque o tucanato é muito chato. Exatamente. A gravata muito apertadinha, né? Não sei se a gravata, mas eu acho... Cinto combinando com o sapato. E as meias dele? A meinha lá com bolinhas preta com bolinhas brancas. Isso, uma coisa assim muito exagerada para o Geraldo, né? Não é, sabe o que eu acho? Que é o símbolo da distensão que o Brasil está sentindo. O Chuchu, ali com os pezinhos cruzados ali, assim, né? Com aquelas meinhas, vira o assunto. Isso quer dizer que nós estamos respirando, Marcelo. Isso. O Brasil está respirando, o Brasil pode sorrir. Ainda vai demorar para resolver mais coisa que está aí. Mas... Então, me conta uma coisa. Depois da vitória na eleição com Bolsonaro, você conversou com Lula. O que você sentiu dele? Eu sinto... O mais importante que eu posso dizer é que o Lula é capaz de não ser rancoroso. Acho que essa é a melhor parte dele nesse período. Porque, você lembra o dia que saiu o resultado do Bolsonaro, em 2018? Ele gravou um negócio no meio da rua, falou assim, você vai apodrecer na cadeia, falando com Lula, né? E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa... Você vai apodrecer na cadeia! Isso é um caráter que não combina com o ser humano.
Isso é, como ele disse mesmo, muitos anos atrás, né, que o que ele sabe fazer melhor é matar. Né? Então, eu acho que o Lula abstraiu o Bolsonaro para poder sobreviver, se preparar para esse momento forte, importante que o Brasil está vivendo e para acabar com a fome, com a miséria, com... Sabe que eu não acredito em algumas coisas que eu vejo? A merenda escolar perdeu dinheiro assim como nunca. Merenda escolar, o que é isso, né? Então, eu acho que o Lula tem uma força que deriva dessa capacidade de não guardar rancor. Não guardar rancor. Isso é uma qualidade. Tem uma pergunta deles para você aqui. Tiago Moreira, qual o caminho para derrotar a cultura da intolerância aflorada nos últimos anos? Puxa, mas é uma pergunta fácil para um processo difícil, né? Porque são vários caminhos, eu acho, né? O primeiro caminho é a educação, é a informação, que eu sempre digo que a condição para a intolerância, para o bolsonarismo se fazer, a força que se fez, o primeiro passo é destruir a informação. Então, olha que interessante. Simultaneamente, a gente teve, no Brasil, o fechamento de 800 bibliotecas nesses 4 anos. Não é interessante? Nossa. E a abertura de centenas de núcleos neonazistas. Não é interessante? Olha só, você fecha a biblioteca, né? E você tira a possibilidade, você arranca do ser humano a possibilidade dele se informar, dele se formar, dele ter contato com os outros seres humanos, né? E como dialogar com essa turma? Eu acho que não é uma tarefa individual, é investir na diversidade, investir na melhoria da educação, da reabertura dos canais de participação de brancos, negros, amarelos, jovens, velhos, todo mundo, e poder voltar a andar na rua com liberdade, não achando que o vizinho vai te dar um tiro, entende? Não vejo a hora disso. Eu também. Eu não vejo a hora, mas no próximo bloco nós vamos olhar para o próximo ano, 2023. Tá. E além, quero olhar também além, tá bom, Clarante? Você que vai me dizer se a vida pode melhorar, tá bom? Até loguinho. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é o acaso do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Eita, Mário de Andrade, dá até gosto de ser brasileiro assim. Em 2023, o Brasil entra numa nova fase do joguinho ou volta para uma fase antiga? Eu quero saber da minha convidada Clara Ante, que conhece esse homem como ninguém. Clara, o que se espera deste Lula 3, o retorno? Bom, eu acho que tem expectativas diferentes, né? Até trato no meu livro disso, falando de 2003, né? Mas tratando do assunto. Eu falo que o presidente pode muito, mas não pode tudo. O que um presidente não pode fazer? Não, ele um monte de coisa que ele não pode. Ele não pode decidir da cabeça dele. Ele pode fazer, por exemplo, se ele está com muita pressa para pôr alguma coisa em prática, ele pode fazer uma medida provisória, que o nome já diz, que é provisório enquanto o Congresso não aprovar, certo? E que não é um dos melhores instrumentos. O melhor é fazer projeto de lei e tal, ter todo debate. A gente vive em um mundo difícil, né? Em uma época difícil, onde as pessoas não respeitam, né? Sejam pela cor, pela religião, ou por política, né?
seja por qualquer situação. O brasileiro participa quando ele entende as regras do jogo, né? Acho que qualquer... Por isso que o futebol é tão popular no Brasil, porque você conhece as regras, você vê o cara sendo penalizado, né? A justiça sendo aplicada, não é não? E você identifica o juiz ladrão. O juiz ladrão, os jogadores que dão um mané, não é? Que fazem Isso. Então, para mim, é a razão do futebol ser popular. Por que a política não pode ser assim? A política é uma coisa. É. Eu acho que eu até posso. Claro, nós estamos aqui para isso, para falar do livro dela. E é um livro com muitas imagens de tudo isso que a gente está falando aqui e muitos segredos também desta moça. Então, eu faço 3 dedicatórias. Isso. A primeira para minha querida irmã. Sim. A segunda para todas e todos os profissionais e trabalhadores da saúde, do SUS e da rede privada, que expõem suas vidas para preservar as nossas. Isso. E a terceira dedicatória, que entra no tema que você falou, para que mais brasileiras e brasileiros vejam na política uma via pela qual a sociedade escolhe seus destinos e os parceiros com quem constrói a democracia. Isso. Isso, para mim, é política. É política. Então, as pessoas muitas vezes não percebem, mas estão fazendo política todos os dias. O tempo todo, porque tempo você não todo. escolhe só em quem você votou, mas os parceiros com quem você vai fazer. Exatamente. Então, chegou a hora daquela pergunta. Você, em 2023, volta ao Palácio do Planalto? Às vezes que a gente conversou, o Lula e eu, nos tempos recentes, faz 1 ano já, ele falou, você vai comigo, vou ganhar, você vem comigo, tal, não sei o quê. Então, eu sei que é o desejo dele e que, para mim, seria uma honra. Sem dúvida, seria uma honra. Mas eu acredito que eu confio numa nova turma, Sim. entende? É. Numa nova dinâmica. Eu estou com 74 anos e pouquinho. Mas tá uma Eu moça. estou ótima, mas eu quero fazer outras coisas. Gente. É bom lembrar que o Lula também tá, né? Mas o Lula tá com tem 77. 77, mas o Lula tem uma dinâmica diária É. desde 2002 e muito antes, de muito exercício todos os dias, muito. E tem uma condição mais favorável de cuidar da saúde, entende? Então, mas eu realmente, eu sou uma soldada, estou à disposição, se for estritamente Convocada, necessário, se for estritamente necessário, mas prefiro que não. O Lula, como a gente disse, está com 77, já disse que não vai concorrer à reeleição. Existe um sucessor para o Lula na Vai esquerda? existir. Quem? Eu acho que tem bastante gente capaz. Simone Tebet? Eu gosto dela, tá? Eu não a conheço bem, eu tive assim, um contato de 5 minutos com ela. Achei ela muito séria na campanha, antes, no primeiro turno, especialmente num dia que o Bolsonaro foi para cima dela, provocando para que ela fale da vice dela. Sim. E ela foi espetacular. Ela falou assim, Firme, né? o Lula está aqui, você pode perguntar para ele, não encha a paciência. Não falou assim, mas esse era o recado, né? Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome, que Vossa Excelência, como presidente da República, disse que não tem. Foi séria, foi responsável e fez o caminho que uma pessoa como ela tinha que fazer mesmo, né? E você acha que dentre as lideranças que já surgiram naturalmente, tem alguém que até hoje ficou assim um pouco eclipsada pelo Lula? Porque o Lula é um cara magnético, você sabe disso, né?
Todos sabem disso, né? Mas eu estou falando assim do Boulos, do Haddad, uma série de líderes que às vezes eu sinto um pouco assim acanhados diante da liderança do Lula. Você vê que se algum deles consegue sair dessa sombra? Eu acho que todo mundo fica... Não é sombra, o Lula não... Ó, tem uma diferença. Ó, no meu livro, eu conto uma historinha de uma das caravanas. Sim. Em que o Gabeira participou como jornalista, na época, não como cargo político, mas como jornalista. Ele diz o seguinte, em várias cidades que passamos com a caravana, havia uma adesão de prefeitos do PDT para o PT. Saindo do PDT e na presença do Lula ali se filiando ao PT. Estamos falando de 1995 ou 96, algo assim, certo? Bom, e ele diz o seguinte, que a diferença ali, o que estava claro, é que eles estavam saindo da convivência com um líder isolado para um líder acolhedor. Sim. O Gabeira, naquele momento, ele enxergou o que era a questão principal. E tem muita gente que fala também, como metáfora, que o Brizola era o líder eucalipto. Você sabe como é que é isso? É que em volta do eucalipto não nasce nada. E em volta do Lula tem muita gente líder. Olha, eu concordo em parte com você. Tá, se me permite, companheira. Porque tem muita gente que fica constrangido. O Lula não deixou crescer tantos líderes ao redor dele. E eu estou falando também de pessoas que acabaram meio que se desencantando com o projeto. Nós temos que falar disso. O próprio Gabeira, que você citou, eu acho que é uma das figuras mais injustiçadas pelo PT, quando ele não é recebido pelo Zé Dirceu, leva um chá de cadeira como deputado já. Ô Zé Dirceu, você fez isso? Fez, está documentado. Não. O Gabeira teve com Lula? Não sei. Gabeira ficou esperando horas para poder falar com Lula? Não sei, é que eu estou falando do PT, tá? Não, mas o PT... Eu estou falando do PT. O PT. Mas... Claro, eu estou falando assim de figuras que deixaram o projeto político do PT. Figuras-chave, né, desse partido meio que se desencantaram, assim, se afastaram. Então, é por isso que eu estou falando isso, porque você me perguntou, né, se nasceram líderes. Eu não vi. Pode ser que existam, eu não vejo. Você vê algum? Sim. Quem? Eu vejo a governadora do Rio Grande do Norte, grande liderança, reeleita no segundo turno, Fátima Bezerra. no primeiro turno, sem segundo turno, sem adversário, sem coisa nenhuma. O Wellington, do Piauí, eleito, foi prefeito de Teresina, foi governador do Piauí, agora foi eleito senador. Não é do PT, mas eu considero o Flávio Dino uma grande liderança, um cara com muita perspectiva política, clareza. Ele é juiz também, dos bons, né? Não, grande líder, né? Que inclusive deve estar agora, nesse próximo ano aí. Se você sabe de alguma coisa, você pode me dizer. Flávio Dino. Onde? No governo. Ah, pode ser, eu gostaria. Você gostaria? Eu gostaria. Qual cargo que ele deveria estar? Não, você sabe que eu ficaria em dúvida se ele seria melhor como senador, que ele foi eleito. Que foi eleito, né? claro. Ou como ministro. Dentro do governo. Porque ele é um sujeito de muita clareza e de muita sabedoria também. Né? Daqueles juízes que a gente precisava ter mais, né? Me indica para o Supremo, eu tiro Lula da eleição. Eu entro no seu governo, mas eu quero um cargo bom. Você veio porque quis, eu não te obriguei a nada, sua carreira de juiz se encontra fracassada. Você não tem mais nem moral para ser juiz de uma pelada. Como que o senhor Moro foi tratado pela mídia durante 3 anos? Me diga, como? Como herói. Ele é herói. Você olha todos os documentos, as contas todas, perdas e danos e tal,
É possível, entende? Um juiz parcial. Eu acho que a mídia, uma parte da mídia, evidentemente, quando eu falo a mídia, não é assim, mas aquela que, né, que domina, vamos dizer, eu acho que se deslumbrou também. Sim. Se deslumbrou com o discurso de acabar com a corrupção, porque nenhuma corrupção acaba com fogos de artifício. Nenhuma. Acaba como, então? Acaba, primeiro, com transparência. Tentou entrar no portal da transparência nos últimos 4, 5 anos? Tentou? Tá mais difícil. Não né? tem. Não tem mais. Quando você fala de transparência, será que houve uma transparência suficiente para se falar do mensalão, da Petrobras, dos desvios nas construtoras? Houve transparência? Acho que não foi suficiente. Provavelmente não foi suficiente, mas foi inédito. Sabe qual é a minha memória? Eu lembro que foi quando eu tive uma grande decepção com o PT, critiquei, sou até hoje crucificado como um cara de direita por alguns petistas por causa dessa crítica, que eu lembro que no mensalão o Lula falou assim, não, eu vou falar disso. Não agora, eu vou falar agora, na hora que encerrar o mandato. E nunca falou. Falou muitas vezes. Muitas? Pega uma entrevista do Trajano... Não, mas aí é gente que concorda com ele. Não, ao contrário. Não. O Trajano e o Juca Kfouri Sim, com mas Lula, são peraí. As perguntas mais difíceis que ele já recebeu foi nesse bate-papo. Não. Você assistiu? Eu seria capaz. Você assistiu? Claro que eu assisti. Mas eu quero alguém que faça perguntas que dão continuidade à resposta, entendeu? E falo isso com respeito. Eu acho que no Brasil os políticos têm medo de dar entrevista. Não, você está equivocado, você me desculpa, tá? Você está equivocado. Posso estar. Você está equivocado, porque eu já vi ele dar entrevista para gente que não gosta muito, eu nem não um pouco. conheço essa daí, eu vou procurar no Google. Mas não me faz falar mal do Lula, porque eu respeito demais Mas você o não Lula. pode falar mal dele. Não estou falando mal, ele tem esse defeitinho. Ele pode ter um defeitinho ou não? Tem vários? Esse defeitinho ele tem. Qual? Ele fala pouco com a mídia, livre, realmente livre. Aliás, acho que o pessoal não sabe que a gente se conhece desde 1983. Nossa, olha aí, entregou naquele tudo. ato pelas diretas no Pacaembu. Direta já em frente ao Que Pacaembu. o tal do Varela, Ernesto Varela, que era teu persona, né, fez uma entrevista, talvez a única que existe daquele evento, né? Tudo pela reportagem. Senhor Hélio Bicudo, o senhor gosta de discurso? Eu gosto quando os discursos são pelas diretas. Qual o prazer em se fazer política? O prazer de fazer política é estar com o povo e trabalhar pelo povo. Que momento foi aquele? Nossa. Que não se sabia o que era ainda aquele momento. O que ia ser, né? Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana do PT e o PSDB. Isso. Sendo que quem mobilizou foi o PT, o PSDB ficou um pouco mais... E que depois um monte de gente veio chegando. Foi indo, e no ano seguinte... Explodiu. Viralizou, como se diz. Viralizou, exatamente. Né? Me responde a pergunta que eu fiz naquele dia para o Lula. Qual o prazer da política? Bom, você fez para ele não te respondeu? Respondeu meio saindo de lado, como ele faz. Luiz Inácio, qual é o prazer da política? Olha, eu acho que o prazer da política, na verdade, é você sentir que o povo participa, que o povo começa a se despertar no sentido de ele próprio começar a transformar as coisas no país. Lula, você é bravo? Não, na verdade eu não sou bravo. Na verdade a cara é mais brava do que eu sou intimamente. Obrigado, Lula. PT, saudações para você. Eu quero que você me responda. Olha como ele faz. Você também está tentando passar para os teus telespectadores uma imagem daquele fofo, como sendo um cara que foge de perguntas. Vocês estão percebendo que eu não posso fazer críticas ao Lula na frente dessa moça. Pode Esquece, eu não vou criticar mais o Lula. Pode fazer críticas. Não vou fazer. Pode. Me diz, qual o prazer da política? É o prazer de você
você perceber que as pessoas podem melhorar suas vidas, podem usufruir mais da vida, de suas próprias vidas e conviver melhor, ter muitos lampejos assim, né? Que maravilha ter uma menina falando assim do prazer da política aqui na minha frente. E vocês vão ver, agora chega de falar de Lula. No próximo bloco nós vamos falar de uma menina, filha de judeus sobreviventes da Segunda Guerra, nascida na Bolívia, que morou na Argentina, em Israel, mas como vocês estão vendo é 100% brasileira. Nós vamos conhecer melhor a estrada da minha convidada, Clara Ante. Até loguinho. O poema Cruzada das Crianças, de Bertolt Brecht, fala do terror da Segunda Guerra na Polônia. De batalhas e pesadelos queriam escapar para chegar, por fim, a um país onde houvesse paz. Essa foi a trajetória da família Ante, que fugiu do nazismo para encontrar a paz, ou melhor, La Paz, na Bolívia, onde nasceu a minha convidada. Ô Clara, que imagens que você guarda dessa colônia judaica boliviana, onde você nasceu? Então, é pouca coisa, mas eu era muito criança, né? Saí de lá com 10 anos. Você tem alguma memória dessa? Tenho algumas, né? Eu tenho... Bom, uma delas que eu coloquei no livro também, que todo ano, no Círculo Israelita, que era o nome dessa organização, né, da comunidade, o Círculo Israelita, ele fazia uma memória do levante do gueto de Varsóvia, né? E ali, o meu pai, eles faziam uma apresentação teatral, meio que simulando assim uma família no gueto, né? E o meu pai era um dos atores. Fazendo algum papel especial? Não, era uma mesa, um núcleo familiar, nada de especial, mas para mim, o levante do gueto de Varsóvia e o seu pai atuando, meu né? pai, essa apresentação era muito forte, porque meu pai e minha mãe sobreviveram ao nazismo, eles estiveram lá na Europa, na Polônia. Meu pai perdeu praticamente mais de 40 pessoas da sua família, né? E eu perguntei para os meus pais, pergunta meio boba, né? Falei assim, por que vocês deixaram acontecer, né? A pergunta, vê se pode, né? Se falar com quem viveu aquilo, né? Atrevida, né? Não, atrevida e desinformada também, né? Bom, não teve resposta, nem poderia ter, porque eles eram oriundos de pequeníssimas cidadezinhas. Eles não tinham nem informação do que acontecia em Varsóvia, quando mais em lugares mais distantes, né? Mas, para mim, meus primeiros heróis foram os jovens do levante do gueto de Varsóvia. Aliás, na viagem que eu fiz para Varsóvia, eu descobri que o líder do levante do gueto de Varsóvia, Mordechai Anilevich, o rapaz tinha 20 e poucos anos, né? Como todos que lideraram o levante, era da mesma cidade da minha mãe. Só que, lógico, ela era uma criança, né? Mas foi muito emocionante ver ali a cidade da minha mãe e o cara que liderou o levante do gueto de Varsóvia. Então, entenda, é um prazer de você ver que você pode não abaixar a cabeça. É o prazer de você ver que você pode impedir que não tenha submissão, que não tenha essa pressão sobre o ser, sobre o saber. Governor of the Warsaw District, will be created a Jewish district in which all Jews will have to reside. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge?
Na escola, né, eu aprendi espanhol, logicamente, escrever e tal, e aprendi um pouquinho de hebraico. Né, e o meu pai contratou um professor, um velhinho, que eu nunca vou esquecer, ele limpava o óculos com os dedos. Aqueles óculos finos de garrafa. Ele contratou para ensinar para mim e para minha irmã Sara o Yiddish, que é um dialeto alemão, na verdade, né? Então, eu tenho os idiomas com que eu convivi, né? E foi o espanhol, o Yiddish em casa, meus pais falando polonês quando não queriam que a gente entendesse, o hebraico mais voltado para as rezas e tal. E nas ruas, o Quechua e o Aimara. Nossa, olha só. Aí, quando você chega no Brasil, com 10 anos, você falava essas línguas aí. Qual é o seu palavrão preferido nessas línguas todas aí? Sei lá, em Yiddish eu não sei o que é palavrão, não. Não sei, mas schmock. Schmock? O que é isso? Schmock, na verdade, é caralho. mas quando a pessoa fala, o fulano é um schmock, tá dizendo é um babaca, um trouxa, né? Gente, olha que linda. A Belinha fez uma música pra mim e pra Rafa. Canta pra mim. E a Rafaela, as duas são cadela. Meu Deus, Bela! Você liderou uma greve na empresa do seu pai. Sabia, a fábrica do meu pai, uma indústria têxtil. Que isso? Olha, não sou a primeira, né? Que eu não sabia, mas me contaram que aquele moço chamado Federico Engels fez também a mesma fez coisa. Isso, né? O seu pai ficou muito chateado, não? Não ficou, mas porque era muito justo. Claro. Eu trabalhava na parte de estamparia de tecidos, eu que fazia a combinação de cores. Isso. Não tinha nada a ver com a administração da empresa, nem nada. Tá. Mas eu ficava perto do pessoal que mexia com a tinta, né? Isso. Pelas leis, regras daquela época, quem trabalhava com tinta tinha que tomar leite, um X de leite por dia. Para se desintoxicar. Atualmente tal. é água que se toma, não é mais leite, mas na época era leite. E sumiu o leite em São Paulo. Teve eu não lembro qual foi o assunto aí, que o leite desapareceu. Então, eu falei assim, mas não é possível, gente. Eu fui lá no departamento pessoal, falei, tem que ter leite, né? Como que não tem? Aí, conversa vai, conversa vem, conversei com o pessoal, falei, olha, eu acho que não dá para trabalhar sem leite. O que vocês acham, né? Então, foi meio assim. Sim. Quem era Simão, o seu pai? Simão Ante. Uma figura muito querida. Para resumir, ele falava assim, a maior democracia que tem é na minha casa. Né? Tenho 3 filhas, uma é de direita, uma de esquerda e a outra é normal. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Você cresceu no Bom Retiro, um bairro tradicional maravilhoso aqui de São Paulo, comunidade judaica, que agora também é coreano, boliviano. Como era o Bom Retiro da sua infância? Era super legal, porque tudo era perto, né? Escola, o que a gente fazia, os vizinhos, os amigos, tudo ali. Um raio de 500 metros, você fazia tudo o que precisava fazer. Eu gostava muito do dia que eu ia para a biblioteca municipal, né? E o dia, domingo, que a gente ia para o centro para ver filme, né? Assistir um filme e comer o pastel, né? Nas pastelarias dos chineses, né? Que eram muitas, e ou pastel ou cachorro-quente. Então, eu lembro disso, primeiro namorado, né? Foi assim... Primeiro contato próximo com o homem, tudo, foi legal. Coração batendo, Nossa, né? É tão bonito isso, né? É tão legal isso. Você se casou uma vez só, não durou muito. Por quê? Mas durou muito. Como durou muito? Quanto que durou? A gente namorou um século
Depois a gente casou, ficamos juntos um tempinho, aí a gente separou, depois voltamos um pouco. Teve o vai e volta. No período de 8 anos teve uns vais e volta. Tá. Mas a gente casou, eu tinha 19, ele tinha 21, criança. Muito criança. Mas foi legal, foi muito legal. Tá. Quando você perguntou, deu certo, não deu certo? Deu certo, Sim. enquanto... Não sempre dá certo. Mas você acredita que você não se casou de novo, vamos dizer assim, porque você se casou com a sua vida política? Não, eu morei com outros jovens talentosos. Jovens companheiros. Jovens companheiros. Namorei muito, eu adorava namorar e tal. Eu não acho que eu casei com a militância. Eu acho que eu desenvolvi uma independência que é insuportável, até às vezes, para mim mesma, entende? Eu acho que ninguém aguentaria morar comigo, sabe? Com uma pessoa tão livre. Será? Eu não pergunto nada para ninguém. Aliás, eu perdi um namorado por causa disso. Como? Porque eu não vou entrar no mérito, que é uma história que envolve histórias pessoais de outras pessoas, tal. Mas eu resolvi, tinha acontecido uma coisa com uns amigos que não moravam no Brasil, né, naquelas épocas mais difíceis. E aí eu peguei, comprei a passagem e fui lá. Depois que eu voltei, o cara falou assim, você nem conversou comigo. Você nem me pediu para ir. Não, nem conversou que vai, nada. Me avisou. Só avisei, né? Só na última hora. Aí eu me dei conta que eu não devo ser muito boa para compartilhar, não. Eu tenho dom de ir além, vou correr. O que tiver para ver, eu quero ter bem mais que eu tinha. E sem você, eu vejo tudo tão mais claro. Daqui a pouco vai querer que eu avise que eu vou no banheiro. Mas você é uma mulher livre, é por isso que eu te admiro tanto. Eu te admiro por essa postura e pela capacidade também de conversar com gente muito diversa, né? Eu quero lembrar que a gente se conhece por conta de um querido sogro, o Lúcio Kovarik, que também tem essa habilidade. Você acha que nós estamos perdendo essa habilidade de conversar com gente diversa na política, na vida? Eu acho que os últimos anos interferiram muito negativamente para essa necessidade humana de estar junto, de conversar, de compartilhar. Você falou no Lúcio, né? O Lúcio, tadinho, ele mostrava para mim os textos que ele escrevia e eu detonava. Mostrava mesmo, né? Inclusive dos livros. Antes de publicar. Então, dos livros principais dele. Né? Então, aí eu, assim, depois que eu passava, assim, a retroescavadeira... Sei. O que eu fiz? Né? Mas eu gostava muito do Lúcio, nós fomos amigos muitos anos, sinto falta dessa amizade, né? O Lúcio foi bem legal, foi parte, assim, da minha vida. Então, e é isso que eu estou falando, ele gostava que você passasse o seu crivo, o seu rigor, independente de concordar ou não, né? É disso que eu acho que nós precisamos ter mais frequente nesse novo Brasil que vem aí, você não acha? Eu sou totalmente a favor, eu acho que da discussão nessa sabedoria. Discussão entre golfinhos. Tem um provérbio Yiddish que fala: para o ignorante a velhice é o inverno, para o sábio a estação da colheita. O que você está colhendo agora, Clara, aos 74? Marcelo, muita coisa, né? Muita coisa. Só ver esses últimos anos que a gente conseguiu gerar uma barreira para essa ofensiva fascista já é algo que me deixa
assim, deslumbrada, entende? Porque é isso que eu chamo de ação consciente das pessoas para impedir, né, que seja feita uma tragédia, né? Que seja promovida uma tragédia. E isso já está garantido? Nunca, nada está garantido. Eu falo disso no livro também. Nada está garantido. Mas o que tem que estar garantido é que você não pode dormir no ponto, né? Quer dizer, que é uma expressão... Cochilou, cachibucai, tem essa também, exatamente. Não é? Então, acho que nada é irreversível. Nada. E esse período todo mostrou para a gente que é assim mesmo que tem que batalhar e ainda tem muito trabalho daqui para frente. Você é uma pessoa de luta. Vale a pena? Poxa, sem dúvida. A única coisa que se eu nascer outra vez, não nasce, né? Mas se por acaso nascer, a única coisa que eu não faria de novo é fumar. É realmente algo que eu me arrependo profundamente, profundamente. E no começo da pandemia, eu entrei em pânico, porque eu herdei, né, de tanto fumar, eu herdei um enfisema gravíssimo. Sim. E então é a única coisa que eu não faria de novo. O resto faria tudo. Eu faria tudo. Talvez estudasse um pouco mais, talvez namorasse um pouco mais, sei lá. Mas, no geral, exatamente o que eu fiz, eu faria de novo. E melhor, né, de preferência. Né? Clara Levin, o que é a vida? A vida é um desafio permanente entre você saber que ela é limitada e você buscar sorver ela e usufruir dela ilimitadamente. Então, assim, a gente sabe que é limitada e a gente se joga como se fosse ilimitada. Gostei dessa receita, hein? Gostou? Bora praticar. Royalties. O que deve fazer uma pessoa para aceitar a derrota? Vai se preparar para a próxima eleição, que é o que nós sempre fizemos. Olha aí, pessoal. Fica a dica aí. Obrigado pela visita, querida. Boa sorte para o livro. Obrigada. Que é imperdível para quem quer conhecer essa história eletrizante chamada História do Brasil. Obrigada. Valeu.